importância do ensino e da palavra de Deus na vida das crianças. E aí, Nájila, você falou uma coisa muito interessante. Às vezes, né, nós temos uma percepção que as crianças não aprendem. Isso não é verdade. Tão certo que hoje, um bebê, quando nasce, se duvidar e entregar uma tecnologia para ele vai embora. E aí, essa é uma cena que não é mais raridade. Hoje nós temos muitas crianças que já estão orientando, por exemplo, seus avós com o uso da tecnologia. Então, a criança aprende, e aprende muito rápido, porque a mente dela está ali pronta para absorver conteúdos, informações. Não está uma mente sobrecarregada como a mente de um adulto. Então, assim, elas aprendem muito e aprendem rápidas. E como você falou, muito dessas informações que essas crianças recebem ainda muito cedo, elas levam para o resto da sua vida. E quando nós tratamos essa questão da importância do ensino e da palavra de Deus na vida das crianças, eu queria atentar para os professores do departamento infantil, para os pais, por exemplo, para aqueles que se preocupam com o departamento infantil, que dentro dessa importância da gente entender que o ensino da palavra de Deus é fundamental na vida da criança, a gente pode abordar esse primeiro ponto. Por quê? Porque a palavra de Deus, a própria Bíblia diz que ela é como uma semente. Aí está a importância da palavra de Deus, a importância do ensino da palavra de Deus. Porque quando nós passamos a ensinar a palavra de Deus, é como uma semente que nós estamos ali semeando. E a Bíblia deixa muito clara que a palavra de Deus é sim como uma semente. E uma semente, ela precisa ser plantada. E a parábola nos ensina que não pode ser plantada em qualquer solo. Tem que ser num solo fértil para que ela possa crescer e possa dar fruto. A palavra de Deus, ela precisa ser plantada no coração da criança para que ela possa florescer em sua vida. Então, quanto mais cedo a gente investir na vida das crianças, com a palavra de Deus, ensinando, capacitando professores. Aqui é importante a gente pontuar, Nájila, do ponto de vista bíblico e teológico, que quando eu falo da palavra de Deus como semente, a palavra de Deus como si própria já produz um efeito muito grande, mas cabe a nós, o professor do departamento infantil, utilizar ferramentas, metodologias para que essa palavra seja compartilhada de forma clara. Então, nós entendemos que aqui o ponto de partida é simplesmente semear a semente, é plantar a palavra, é compartilhar informações da palavra, porque essa criança ela vai passar a absorver esse conteúdo, vai passar a receber. Então, nós podemos ligar aqui um ponto de alerta do ponto de vista bíblico e teológico, que quanto mais cedo nós nos atentarmos para ensinar a palavra de Deus, mais cedo essa palavra vai estar sendo semeada nesse coração. Vai haver possibilidade do crescimento. Então, nós observamos que, biblicamente, nós precisamos nos atentar, e isso passa por um papel da liderança, passa pela capacitação dos professores, passa pela metodologia que o professor usa, que nós já abordamos isso aqui em outras oportunidades. Então, nós entendemos que, biblicamente, isso é importante. E quando nós vamos, do ponto de vista científico, você como uma pediatra cristã, que entende muito bem desse ponto de vista científico, pediátrico, se, como cristãos, do ponto de vista bíblico, eu preciso estar ali semeando a palavra, porque a palavra de Deus é como semente, e essa semente precisa de um solo fértil para florescer, dentro desse contexto, nós podemos perceber que quanto mais cedo começarmos, mais cedo será. E aí, dentro desse contexto, quais são as dicas, por exemplo, que você pode compartilhar conosco da criança como um solo fértil, né? Da idade dela, do contexto dela, da forma como ela vive, como isso pode ser importante do ponto científico
a implantação da semente que é a palavra de Deus? Então, aí, de forma bem resumida, é inculcar mesmo na cabeça da criança, inculcar de Bíblia nela, tanto falada como, por exemplo, né? Então, é inculcar na cabeça da criança Bíblia, tá? A palavra de Deus e tudo que cerca, né, esse contexto. Por quê, gente? E aqui, uma coisa interessante, primeiro, voltando assim para a parte do Ministério Infantil, né, para os professores, eu já fui professora do Ministério Infantil, eu fiquei um período lá nesse ministério que é tremendo, que é maravilhoso, né? E o que eu posso dizer também como pediatra, como cristã, como professora, né, ex-professora do Ministério Infantil, é que nós precisamos nos atentar, nós como professores ali do Ministério, nós precisamos atentar às fases do desenvolvimento infantil, as fases das crianças. Não tem como você usar uma estratégia para uma criança de 8 anos ser a mesma para a criança de 2 anos, tá? Por quê? Porque elas estão em fases diferentes da vida. Apesar de ser tudo infância, ser tudo criança, mas cada fase é uma fase diferente e é um aprendizado diferente. Por exemplo, as crianças pequenas, elas não conseguem se concentrar por mais de 15 minutos. Então, se você for expor alguma coisa assim mais monótona, vamos dizer assim, né? Por muito tempo, elas vão se distrair rapidamente. Elas não passam mais que 10, 15 minutos concentrado naquela atividade. Já uma criança maior, 9, 10 anos, ela já passa um tempo mais, né, um tempo maior, um tempo mais considerável, é atenta àquilo que está sendo explanado. Claro que também vai depender da estratégia, da ferramenta, né, porque tem às vezes que é uma ferramenta, às vezes até difícil para o adulto, e aí quer implementar na criança, e mesmo a criança grande, ela vai ficar boiando, né, vamos dizer assim. Mas, de um modo geral, o que é importante para os professores do Ministério Infantil? Conhecer as fases do desenvolvimento infantil. Para que o professor, ele crie estratégias para implementar, para inculcar a palavra de Deus, para plantar mesmo essa semente no coração das crianças. E, como a gente estava até comentando recente, a palavra de Deus não muda. O que muda é a estratégia que você vai fazer, né, com aquele público-alvo, que aqui no caso são as crianças. E cada faixa de idade, ela é diferente. E aí, além de conhecer, e para conhecer as fases do desenvolvimento infantil, gente, nós crentes, nós cristãos, e que estamos envolvidos ali no Ministério Infantil, nós precisamos estudar. Nós precisamos buscar conhecimento. Como é que você, que não é pediatra, que não é professor, né, por exemplo, da educação infantil, como é que você vai saber como é que cada fase se comporta? Como é o desenvolvimento de cada fase? Como eu posso fazer com a criança de 2 anos e como é que eu posso fazer com a criança de 8 anos? É estudando, gente. É indo atrás, é buscando conhecimento, tá? A Bíblia é o nosso manual de vida, sim, mas a gente precisa de estratégias para alcançar o público-alvo, tá? E as crianças não são diferentes. Então, eu acho muito interessante aqui o canal Bíblia Aberta, porque o professor traz lives, traz conteúdo, traz curso, só não estuda quem não quiser, porque tem conteúdo pago, mas tem conteúdo gratuito. E nós precisamos estar atento ao estudo, ao conhecimento, porque é o conhecimento que liberta, é o conhecimento que vai me dar ferramentas para usar estratégias X com a criança e Y com outra. Então, um ponto importante aqui desse primeiro tópico, que é implementar essa semente no coração da criança, inculcar ela de Bíblia, da palavra de Deus, eu preciso conhecer em que fase essa minha criança que eu estou trabalhando está. Porque aí eu conhecendo como ela se comporta nessa fase da vida, eu vou dizer, opa, essa estratégia aqui, Y, eu posso usar com ela, já a outra não posso, porque ali não vai dar resultado, ali não vai inculcar na cabeça dela aquela palavra, a palavra não vai ser semente eu usando essa estratégia. Então, aí é o primeiro ponto. É o professor da escola bíblica infantil, né, do Ministério Infantil, aprender, buscar conhecimento e conhecer, né, as fases do desenvolvimento infantil. Claro, você não precisa saber tudo do desenvolvimento infantil, você não é pediatra, você não é neuropediatra,
Mas é importante que o básico do desenvolvimento infantil você precisa conhecer para lidar com as crianças, com o público-alvo que você está pretendendo aí trabalhar. Bom, e aí, quando você usa a palavra inculcar na sua, na sua origem hebraica, é equivalente hoje a imprimir. Quando eu disse a Moisés inculca, né, a palavra aos filhos, é imprimir mesmo. E imprimir hoje nós sabemos muito bem o que é. Coloca o papel lá na impressora e sai registrado ali o texto impresso. Então, o verdadeiro ensino da palavra de Deus, ele tem como esse objetivo, é imprimir, é inculcar, é que fique registrado, assim como uma folha impressa, fica lá o texto registrado, dessa mesma forma é a ideia do texto inculcar. E aí, já que você falou nisso, dessa parte de inculcar e da importância da fase da criança, que é muito importante, o professor da EBD, do departamento infantil, ele precisa, primeiro, conhecer essas fases, o estilo de aprendizado em cada uma dessas fases, porque a palavra, como você falou, é a mesma, a semente é a mesma, mas nem toda semente é plantada do mesmo jeito. Então, a palavra de Deus também não pode ser ensinada do mesmo jeito. Por exemplo, eu não posso levar um conteúdo de adulto para criança, que ela não vai entender, mas eu posso pegar esse conteúdo e transformá-lo numa linguagem adequada para ela, que vai ser mais fácil dela capturar esse ensino. Então, aqui nós já estamos dando dicas importantes para o departamento infantil, porque até tem uma coisa engraçada, que a gente, às vezes, observando isso, nós torna-se repetitivo e cansativo. Por exemplo, você falou da atenção da criança, né? E aí, no departamento infantil, trabalha muito com historinhas, né? Histórias infantis. E geralmente as histórias são as mesmas. As histórias são as mesmas e as metodologias são muito parecidas. E aí, uma criança que, por exemplo, uma criança hoje, usando uma linguagem dessas crianças, do entendimento delas, jogo. Um jogo só aprende uma criança se ele tiver novidade, tiver fases diferentes. Se for a mesma fase, ela joga no máximo 3 vezes, vai dizendo, eu não quero mais, eu já sei de tudo aí, eu já aprendi tudo, não tem novidade, ela não quer. E aí, quando a historinha é contada do mesmo jeito, com a mesma metodologia, no mesmo formato, se ela já ouviu 2, 3 vezes, ela não vai mais querer ouvir. Ela não vai parar para ouvir, ela não vai dar atenção para ouvir. Então, isso são dicas importantes para ele entender a importância do ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente, e essa semente ela tem que ser plantada num solo fértil, e as crianças também são um solo fértil. O que precisa saber são as ferramentas, as metodologias, tanto do ponto de vista bíblico, o conteúdo que eu vou levar, como do ponto de vista científico, entendendo a idade, o período de atenção, a metodologia que vai ser aplicada, e aí nós vamos conseguir despertar a curiosidade das crianças. O que mantém uma criança concentrada, e não só crianças, mas muitos adultos, é a curiosidade, né? É prender a atenção deles. E isso tem que ser feito de uma forma muito precisa.